Estamos de volta e vamos fazer a leitura da nossa palavra. Como eu dizia, você abra a sua Bíblia em Marcos 1, 29 ao 39. No programa Celebrando a Vitória, Palavra da Salvação. Então vamos começar nossa leitura, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa palavra de hoje, o Bruno até escreveu aqui uma pergunta na meditação que ele fez. Quais demônios o Senhor precisa expulsar em sua vida? Nessa palavra, Deus nos mostra que ele estava numa casa e que realizou curas, expulsou demônios e todas as maravilhas que a gente bem conhece, que a gente bem sabe que ele é capaz de fazer. Então eu quero iniciar para o Bruno concluir essa pergunta: quais demônios o Senhor precisa expulsar da sua vida? Coloque-se diante dessa pergunta. Coloque-se, seja o demônio do alcoolismo, das drogas, qual enfermidade, o demônio da enfermidade, o demônio do seu psicológico. Realmente, às vezes você está com algum problema psicológico, você está com depressão, você está com alguma coisa, algum demônio afligindo a sua vida. Então coloque-se diante dessa pergunta e venha meditar conosco nessa palavra. Bom, eu gostei da colocação da Fernanda agora que ela falou da depressão, né? Eu encontro muitas pessoas, né, de igreja, leigos, às vezes até párocos, que falam assim: nossa, se o católico soubesse da beleza da confissão, da alegria que é ter Jesus sacramentado, né, na hora da Eucaristia consigo, não ficaria em depressão. Mas eu vou dar um testemunho meu de vida, né? Teve um tempo que eu tive que fazer uma consulta, fiquei um período em que eu não tinha sequer força para poder ir até alguém para pedir ajuda, né? E o mais triste é porque você tem que pagar alguém para te ouvir, já reparou isso? Né? O catequista, né, também. Mas o padre, o diácono, ele está ali para te orientar quando você precisa de uma ajuda, quando ele percebe que você precisa. E muitas vezes você fica tão fechado em você mesmo que você não deixa ninguém perceber a necessidade, nem perceber a doença, né? A cura que você precisa. Muitas vezes você precisa pagar um amigo, né? Que aí é o psicólogo, é o psiquiatra. Que triste é a realidade da nossa igreja, é a realidade dos nossos cristãos. Não é só o católico que tem problema, não é só o protestante, não é só o espírita. O ser humano tem problema. E muitas vezes a gente está lá caído, a gente fala do irmão assim: nossa, ele precisa de um psicólogo, né? Mas ele não olha para Deus. Mas será que você foi lá falar para esse irmão de Deus? Será que você foi lá dar um pouco de Deus para alguém que precisa chegar de novo até Ele? Graças a Deus,
quem me consultava na pessoa católica, né? Então ela me colocava tudo de Deus de volta, né? E chegou no momento que eu consegui me estabilizar e eu falei assim, não, agora eu vou de volta para minha igreja. Agora é com o padre, né? E foi uma confissão com o padre Ademar que durou umas 3 horas, né? E foi aquela que lavou a alma. Graças a Deus eu tenho um confessor. E você, será que tem? Será que é seu amigo? Ou será que é Jesus? Será que você convida Jesus a ser seu amigo na sua caminhada? No Evangelho de hoje está mostrando que um encontro com Deus traz coisas boas para a sua vida. Será que você tem um encontro com Deus? Será que você precisa de um encontro com Deus? Será que você conhece alguém para quem você precisa levar o Deus que você conhece? Se tiver, irmão, né? Lembra da música da abertura, né, que a Fernanda falou, Humano Amor de Deus? Pensa, faz uma reflexão, coloque isso na vontade e faça. Né? De boas intenções, né, tem aquele ditado que fala, né, tá cheio. E de atitudes? Será que a gente precisa são intenções retas ou atitudes verdadeiras? Para encontrar Jesus é preciso reconhecer nossos limites, nossos erros. É preciso chamar o Senhor a caminhar contigo. Que cura você precisa hoje? Qual mal que você quer afastar de ti? Mas não precisa só afastar não, você tem que superar esse mal. Que mal que você quer? Coloca na vontade de Deus, entrega para Ele. Você reparou que é uma frase que eu vou falar agora que todo mundo já falou alguma vez, você já deve ter ouvido isso antes. A semana tem 7 dias, cada dia tem 24 horas. E quanto tempo você dedica a Deus? 1 hora de missa? Porque quando fica 1h30, 1h40, você já está reclamando, esse padre fala muito. É engraçado que quando essas pessoas, né, os antigos cristãos católicos, quando se convertem a outra igreja, conseguem ficar em cultos de 2 dias, né? Virar a noite acordado, mas na igreja católica todo mundo tem medo. Senhor, vamos pedir para que esse medo fuja de nós, para que a gente consiga falar a vontade dEle, a palavra dEle, proclamar sem medo e levar até o nosso irmão. Qual medo? Você viu que Jesus, ele estava numa casa e ele sabia que ali ele poderia curar alguém. Mas ele não se contentou com uma casa só. Jesus, ele quis mais, ele quis ir ao encontro. Eu não sei se alguém já parou para estudar ali a origem, né, do texto da Bíblia, que fala da concepção. Que o anjo Gabriel visita Maria e fala, ave cheia de graça. E lá no original está lá, cisterna transbordante do Espírito Santo. E o que é alguma coisa que transborda? Já olhou um copo d'água? Um copo d'água é aquilo que pode estar cheio, né? E quando está cheio, você fala, o copo d'água está cheio. Mas quando ele está pela metade, você é o tipo de pessoa que fala o quê? Que ele está meio cheio ou está meio vazio? Às vezes o pessimismo é uma questão de postura nossa. E se a gente achar que tudo vai dar errado, a gente sequer leva as coisas a Deus, reparou? Muitas das vezes a gente não permite que Deus seja Deus. A gente toma o lugar dele e passa por cima das vontades dele. Deixa Deus ser Deus na sua vida, né? Imagina se você é um copo cheio d'água e cai mais uma gota. E aquilo transborda. Aquilo ultrapassa seus limites e vai em encontro de uma outra coisa. Cisterna transbordante do Espírito Santo. Seja você também Seja você também uma cisterna que transborda, que vai em busca de alguma coisa, que vai em busca de Deus, mas que nesse caminho de chegar até Deus que você encontre o seu irmão. Que você encontre o seu irmão, aquele da dificuldade, aquele seu irmão que às vezes não está muito em dificuldade, mas precisa de um abraço, né? De um abraço amigo e de caminhar contigo. Muitas vezes você anda ou de cabeça muito baixa ou de cabeça muito em pé e não percebe o irmão do seu lado. Não é, Fernanda? Com certeza. E uma observação que eu estava aqui lendo o Evangelho e Deus se dirige no Evangelho, Jesus sai da sinagoga e vai com Tiago e João para a casa de Simão e André. E você percebe que Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. Ele quer chegar na sua casa hoje.
Ele hoje sai da igreja, ele hoje sai de onde estiver para entrar na sua casa. É lá que ele quer habitar, é lá que ele quer modificar, é lá na sua casa, aí dentro da sua casa, que ele quer viver, que ele quer reinar, que ele quer agir. É você que ele quer levar para o céu.